Olá pessoal, boa noite! Boa noite a todos vocês. Hoje é dia 10 de maio, 19 horas aqui em São Paulo. E eu estou aqui fazendo a live semanal, como sempre faço, né? Semanalmente, estou aqui com vocês. Eu disponho dessa 1 hora para poder estar compartilhando de informações da minha prática clínica, de vários temas que eu sei que estão em evidências, temas que eu costumo atender mais, temas que vocês têm muitas dúvidas. Isso acaba dando a informação necessária para que vocês consigam corrigir algumas práticas alimentares, até suplementares, e aí então ter uma melhora numa disfunção, uma melhora no bem-estar, uma melhora num tratamento ou até na prevenção, né? Porque qualquer patologia, qualquer disfunção, ela implica na nutrição, ou seja, a nutrição está relacionada com qualquer disfunção que você venha a ter. Então, para a gente não ter, ou para quem tem, saber tratar, é importante que tenha uma alimentação adequada para que isso aconteça. Por isso, muito boa noite a todos vocês que estão sempre aí me prestigiando, que estão sempre nas minhas lives, que estão sempre aí me estimulando a cada dia ser uma profissional melhor, aí em busca de mais informações, de estudar. Gente, eu tenho 30 anos de formada e estou estudando ainda, né? Graças a Deus, né? Que Deus me dê essa energia para poder cumprindo a minha missão com esse papel tão bacana, né, tão abençoado aí, que eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Acho que eu não poderia ter escolhido, confesso para vocês, profissão melhor, que me realize tanto como ser nutricionista. Uma profissão que eu me realizo e, de certa forma, tenho muita gratidão por poder estar compartilhando e ajudando o próximo, tá? Então, vocês, Ângela, Cineia, José Menezes, é isso? Julie, bom, enfim, gente, Eliane. E hoje, a live, para quem está entrando agora, eu vou começar essa live fazendo algumas orientações, as principais orientações sobre as questões da ferritina. A ferritina foi assunto de pauta aí de uns dias atrás, que eu fiz o post, e aí muitas dúvidas com relação a isso, muita gente, eu tenho alto, eu tenho baixo, o que eu faço, e como isso, não como aquilo, por que eu tenho isso alto, esse número que eu dá no exame é legal ou não é, tá alto ou tá baixo. Então eu falei, olha, sabe de uma coisa? Eu vou fazer, né, Vânia? Boa noite. Eu vou fazer, obrigada. Eu vou fazer essa live para poder ajudar essas pessoas a tirarem essas dúvidas. E depois, se sobrar tempo, eu abro para perguntas e respostas. Provavelmente vai sobrar, tá? Então, vamos lá. E você que está aí me assistindo, se você quiser fazer sua pergunta, por favor, fique à disposição. A live, gente, é legal por isso. Ela tem que ser interativa, ela tem que ser, vocês não precisam ter vergonha. Às vezes eu falo, não tem pergunta boba. Tem bobo que não pergunta. Meu professor fala isso, viu? Então a gente não pode ter vergonha de perguntar. Sempre alguma dúvida que você tenha, posso servir até para o outro. Alice Milhomens, é isso, que ótimo assunto. Ferritina, vamos lá. E o que é a ferritina? A ferritina é uma proteína que é produzida pelo fígado, né? E que ela tem um importante papel de armazenar o ferro. E quando a hemoglobina precisa, né, do ferro, para poder se formar e transportar o oxigênio para todas as células do nosso corpo, para levar o oxigênio do coração para todos os tecidos, para todas as células. Então, ela vai dar esse ferro para a hemoglobina, juntamente com a vitamina B12, com ácido fólico, poder fazer todo esse processo, né, tão importante para a nossa vida. Então, ferro, gente, é um mineral importante, ele é importante para a nossa vida, ele é importante para poder ajudar nesse transporte, na formação de hemoglobina, no transporte de oxigênio. Sem ele a gente não tem vida,
né? E também para várias outras ações no organismo. A partir do momento que eu tenho oxigênio nas células, eu tenho células aí funcionais, eu tenho células que são melhores para gerar energia, eu tenho as funções todas plenas metabolicamente falando. Eu preciso do ferro para funcionar a minha tireoide, eu preciso de ferro para formar estruturas. Então eu tenho várias, oi Catarina, tenho várias ações importantes das quais eu preciso desse mineral ferro. E a ferritina é uma proteína que faz essa função de armazenar o ferro. E quando a gente faz exames laboratoriais, os exames normais, né, que é de praxe, a gente faz sempre um check-up, né, para os exames, e principalmente dentro do check-up sempre está um hemograma completo. O ideal é que esteja ferro e ferritina, sempre se dose ferro e ferritina, para saber como está a sua ferritina, como está seu estoque de ferro, tá? Então ele tem que sempre estar em níveis normais. E quais são os níveis normais de ferritina? Gente, nível normal de ferritina de 70 a 150. Anotem, 70 a 150. Se uma mulher tiver acima de 200, ou seja, acima de 150 e 200 principalmente, 150 já não é ideal, né? 150 a 200 já tá a mais. Mas se tiver acima de 200, a gente considera uma ferritina alta, que vocês vão ver o porquê que pode ocorrer isso, que também não é legal. E se tiver abaixo de 70, é ferritina baixa. Para o homem, a gente considera a ferritina alta, acima de 200 já não é ideal e 300 é alta. E abaixo de 70 também é baixa. Então, ó, normal 70 a 150, ok? Fechado. Ah, mas eu sempre tive 50, sempre tive 30, eu sempre tive. Bom, você sempre teve, qual é a causa que você sempre teve ferritina baixa? Você já foi buscar? Então, a nossa questão hoje, isso que é importante, a nutrição hoje, ela vai sempre em busca da causa. O que eu tenho que saber é por que ela está baixa ou por que ela está alta. E quais são as causas que a gente tem baixa de ferritina? Porque daí vem os sintomas decorrentes da baixa e da alta. Então eu não posso ter ferritina baixa, porque quando eu tenho ferritina baixa, gente, também tem, tá? A ferritina alta tem relação com esteatose hepática. Quem perguntou isso foi a Alsaci, é isso mesmo. Primeiro eu vou falar da baixa. A baixa, gente, ela pode te dar falta de energia, queda de cabelo, desânimo, a tua imunidade pode ficar baixa, você pode ter problemas na sua tireoide, disfunção, porque a tireoide só funciona bem se tiver com ferro bom. Então ela é super importante para isso. O paciente com ferritina baixa não tem capacidade aeróbia, porque ele não tem esse transporte de oxigênio direito. Então é muito ruim você ficar desanimada, mal-humorada, né? É muito ruim, você tem que ficar desgastada, essa é a palavra certa. E ela pode ser ocasionada ou porque eu tenho uma alimentação que não me dá esse suprimento adequado de ferro, então eu tenho uma alimentação baixa em ferro, e vocês vão saber quais são os melhores alimentos para poder reverter esse quadro, tá? Ou eu tenho até uma dieta muito privativa, né? Às vezes eu não gosto dos alimentos ricos em ferro, às vezes eu sou vegetariana, então eu também tenho que ficar, vocês que são veganos e vegetarianos, não precisa necessariamente ter deficiência de ferro, mas tem que ficar esperto para poder ter ferros em quantidades adequadas, e ferritina em quantidade adequada, né? Se eu tiver uma dieta muito privativa também, que eu estou em dieta restritiva para emagrecer, eu posso ter uma deficiência de ferro. Se eu tiver um transtorno alimentar, por exemplo, uma anorexia, uma bulimia, que isso é muito comum na adolescência, infelizmente, agora também combinando com homens, com esse tipo de transtorno, eu posso ter deficiência de ferritina. Se eu tiver um sangramento, né, mulheres é muito comum ter, porque tem muita hemorragia no ciclo menstrual. Ah, fico menstruada, doutora, 7 dias e vem muito, ou ficam 10 dias, ou 3, 4 dias é demais o meu fluxo.
pode ter também uma deficiência de ferritina. Na gestação, é comum também a gente ter mulheres com deficiência de ferro, que é perigosíssimo para o nenê, né? Por quê? Porque você tem que disponibilizar até inclusive mais ferro para poder ter a formação toda sanguínea do seu feto, do seu bebê. Então o requerimento é maior e nem sempre a mãe consegue suprir essa necessidade. Então pode baixar a ferritina aí. Também pode acontecer na anemia, né? Que é a doença mais comum pela deficiência de ferro. E vocês sabem o que acontece com uma pessoa anêmica. E eu ontem mesmo na medicina chinesa que eu estou fazendo o curso, quando você olhar sua língua, ó, hoje todo mundo olhando a língua no espelho, se tiver esbranquiçada, né, sem coloração, que é cor de rosa a nossa língua, se ela tiver mais branca, não com saburra branca, mas quando você tem pouca coloração, é sinal que também você está com deficiência de ferro. Quando você olha aqui debaixo nas suas pálpebras, né? Você vê que está branco, não tem sangue ali, né? Você vê que ela está mais branquinha. Pode ser uma deficiência de ferro, né? Anemia, que eu já falei que é muito perigosa, e algumas doenças crônicas, como algumas doenças autoimunes, doenças inflamatórias, infecções pode causar isso, né? Baixas doenças hepáticas também pode causar um problema em abaixar sua ferritina. Então, outra coisa importante. Às vezes eu vejo que é difícil os médicos ou mesmo nutricionistas pedirem exame de fezes com pesquisa de sangue oculto. E eu chamei atenção já disso com vocês, porque tenho casos aqui, tive recentemente, pessoa tinha ferritina baixa, estava fazendo suplementação alta de ferritina e nada dela subir. Um outro problema, um pólipo intestinal, né, que pode causar um sangramento, pode ter uma úlcera que pode também estar sangrando. Então a gente pode também ter esses escapes de ferro, e aí não adianta, mesmo que eu coma, eu vou estar sempre com os níveis mais baixos de ferritina. E aí, uso de alguns medicamentos também pode abaixar a ferritina. Um dos principais medicamentos que podem levar à redução da absorção do ferro são as bombas, né, os inibidores de bomba de prótons, que são os prazóis, gente. Omeprazol, pantoprazol. Então, quem fica achando que esses antiácidos devem ser consumidos com ed eterno, né? Aí pode ter esse efeito colateral de reduzir a sua ferritina por conta disso. Aspirina também é uma outra medicação muito utilizada que pode abaixar o seu ferro, né? Pode levar à diminuição da absorção do ferro e, consequentemente, baixar a sua ferritina. Agora, vamos entender qual que é a nossa solução. Bom, e aí, doutora, Calma, aí, tá acima de 200. Vou falar da ferritina alta. Calma, fica aí, segura, hein? Segura que eu vou falar da ferritina alta. Você que tem o inverso disso. A minha tá baixa, a Francisca tá falando 44, tá baixa, né? É lógico que a gente tem que fazer uma análise completa. Como é que está a sua hemoglobina? Como é que está a sua vitamina B12? Como é que está seu ácido fólico? Né? Vitamina C, tudo isso faz parte, né, de todo esse contexto, né? Mas eu estou falando mais especificamente da ferritina, que não pode estar abaixo de 70. Ou pelo menos não deveria estar, tá, Francisca? Está baixa, 44. Aí se você tiver um quadro hemorrágico, um sangramento, pronto, entra para anemia, facinho, tá? E eu vou te falar como que a gente pode... Vou deixar essa live salva, se Deus quiser. Minha ferritina tá 70. Juliana, você tá bem em cima do muro. Então vamos tentar deixar ela um pouquinho mais para cima, mais confortável. Então vamos começar assim. Bom, a gente tem alimentos ricos em ferro M e ferro não M. Então tem dois tipos, tem dois grupos de alimentos que têm ferros diferentes. E qual que é a diferença? O ferro M, ele se encontra nos alimentos de origem animal. Então aquelas proteínas animais
como carne, frango, peixe, ovos, miúdos, o fígado. Então, eles têm uma quantidade, uma concentração mais de ferro M. O ferro M, ele é melhor absorvido. E ele não depende muito para a sua absorção do contexto do restante da sua alimentação. Tá? Ele não tem tanta envolvimento com isso. E a absorção dele, gente, pode chegar até de 15% a 35%. Em compensação, o ferro não M, que é o ferro mais ingerido aí, né, pelos vegetais, pelos grãos principalmente, que é mais pelos veganos e vegetarianos. Tem ferro? Tem os vegetais verdes escuros? Tem, mas é o ferro não M, que tem uma absorção menor e ele tem um envolvimento, uma dependência do que eu vou comer em conjunto. Ele precisa de ter outras coisas que ajudam a absorção dele e não ter umas que implicam na redução da absorção, tá? Então, vocês que não consomem carne, ovos, fígado, enfim, e que tem uma ferritina baixa, vocês têm que entender que podem também melhorar a sua ferritina pelos vegetais verdes escuros, então espinafre, a couve, o brócolis, pelo feijão, pela lentilha, o feijão preto, feijão azul, que tem mais ferro, ou alguns cereais fortificados, mas que ele tem uma absorção menor. Então eu preciso comer em maior quantidade e eu tenho que ver o que ajuda a absorção dele, já que a gente sabe que a absorção dele vai de 2 a 20, o outro é de 15 a 35. Então isso a gente tem que ficar esperto nesse sentido, tá? Sabe que de frutas, a que tem melhor quantidade de ferro é a uva passa, não sei se vocês sabiam disso, que é muito legal também. Agora, quando a gente vai falar como eu posso potencializar a absorção do ferro, vocês têm que saber que a vitamina C, né, alimentos ricos em vitamina C, que está presente aí nas frutas cítricas, no pimentão, na acerola, na laranja, maracujá, limão, enfim, morango, kiwi, abacaxi, a vitamina C ajuda a absorção do ferro. Então, para quem consome mais os vegetais verdes escuros como fonte de ferro e os feijões, vamos pensar que eu preciso ter junto nessa alimentação vitaminas ricas, alimentos ricos em vitamina C, tá? Então espreme o limão na salada, come uma laranja depois do almoço, porque você vai ter uma otimização, uma melhor absorção do ferro não M. Ele precisa da vitamina C para ser melhor aproveitado pelo nosso organismo. Em compensação, você deve evitar de 1 a 2 horas, né, longe dessa refeição, alguns alimentos que prejudicam a absorção do ferro. Quem são eles, gente? Principalmente os taninos, que estão presentes aí no chá preto, chá verde, chá mate, no café também, o cacau, nos vinhos, né? Então, esse tipo de substância, que são os taninos, eles vão estar comprometendo a absorção do ferro. Então, eles não são legais para você tomar, por exemplo, cafezinho depois do almoço, o vinho junto com essa refeição, né? Um chá verde ou o chá mate ou chá preto depois da refeição, ou comer o chocolate depois das refeições. Espera de 1 a 2 horas para poder fazer ingestão disso, que é melhor. Outro mineral que compete com a absorção do ferro é o cálcio. Então, laticínios, não é legal para você que está precisando melhorar a absorção do ferro, comer, por exemplo, queijo junto na refeição, ou ali, por exemplo, leite, iogurte, todos os laticínios de uma forma geral,
nessa mesma refeição. Então, por exemplo, fazer um creme de espinafre que vai leite, que vai queijo, ou fazer alguma coisa tipo gratinada. Então, tudo que vai queijo, que vai leite, que vai iogurte, o molho de iogurte na salada vai prejudicar a absorção do ferro, tá? Então, é importante. Os vegetais verdes, também para melhorar a absorção do ferro, eles têm que levar um susto, tipo o espinafre, a couve, porque eles têm oxalatos e fitatos. Então, se eu tiver esses fatores antinutricionais, e eles estão presentes quando eles estão crus, eu também não tenho boa absorção do ferro. Para me melhorar a absorção do ferro, eu tenho que dar um susto dele no fogo, porque daí ele diminui a concentração de oxalatos e fitatos. A mesma coisa o feijão. O feijão eu tenho que deixar de molho, né, jogar fora a água, porque daí eu reduzo esses oxalatos, esses fitatos, e aí então eu tenho melhor absorção do ferro, tá? Isso tudo vai ajudando vocês. E aí, quem tem redução gástricas, né, de acidez gástrica, que faz esse uso, às vezes, dos pantoprazóis, das bombas inibidoras de próton, também vão ter uma redução da absorção do ferro. Então é melhor a gente dar uma condição melhor de pH gástrico para melhorar a absorção do ferro. Então aí entra, por exemplo, a gente pode pensar numa betaína, né, para melhorar um cloridrato de betaína, seria bem conveniente para quem tem uma hipocloridríase, né, uma redução aí desse pH, e aí a gente consegue melhorar também a absorção do ferro, tá? Então esses são os principais fatores que podem intimidar a absorção do ferro para quem eu quero potencializar. E suplementação, doutora? Bom, quando tá muito baixa, gente, além de eu ter todos esses cuidados na alimentação, o que eu vou fazer? Eu vou suplementar, lógico, porque ainda mais se tiver baixo demais, né? Às vezes eu tenho que fazer até, quer dizer que eu não posso fazer, mas eu peço para mandar algum médico fazer injetável, né? Que injetável você sobe mais rápido o ferro. Então você tá, por exemplo, 10, 6, 5 de ferritina é muito baixo. Tem paciente que chegou a isso, né? Então, por isso, às vezes tem endometriose, nossa, a ferritina baixa muito, porque tem muito sangramento, e não pode, gente, é terrível isso. Então, vai injetável. Caso contrário, eu faço a suplementação via oral. Se eu ver que pela alimentação não é suficiente, porque se eu tiver abaixo de 40 de ferritina, eu já vou fazer a suplementação. Posso fazer um pouco só, por exemplo, 30 miligramas de ferro. Então eu faço ou na forma de ferro quelado, ou ferro glicina, ou ferro bisglicinato, ou ferro lipossomal, né? São as formas mais comuns que a gente faz, melhores, que não vão prejudicar tanto o intestino, porque a suplementação de ferro, ela dá constipação. Suplementação de ferro, às vezes, pode estragar o esmalte dentário. Então, para não prejudicar a parte gástrica, a parte de dentária e nem ter constipação, eu dou esse tipo de ferro. E dou sempre em dosagens pequenas. E às vezes eu faço a combinação já com a vitamina C, para poder prevenir que eu tenha realmente uma deficiência e aí uma dificuldade na absorção. Então já eu ponho vitamina C junto, um pouquinho da vitamina C já revestida, para não te prejudicar a parte gástrica, e aí a gente põe até em cápsulas gastroresistentes, que daí você não tem esse problema, né? Então às vezes eu tenho que pôr até uma B12, porque tá com falta de B12, às vezes eu tenho que pôr um pouquinho de ácido fólico, porque tá com problema de ácido fólico, às vezes eu posso fazer a suplementação só no período menstrual, é uma outra estratégia. E sempre que vocês forem suplementar o ferro, vocês têm que consumir ele sempre com o estômago cheio, gente, no almoço, é o melhor horário. Começa a comer, põe a cápsula de ferro e aí continua com a alimentação. Ela tem que ser sempre junto com comida, né? Nunca sozinha, isolada, com o estômago vazio, porque pode ferir, né? Pode prejudicar a parte gástrica e intestinal, ok? Principalmente a parte gástrica. Então, cuidado. Só que suplementação quem pode fazer é sempre ou nutricionista ou médico, né?
Bom, agora nós vamos para o outro lado, a ferritina alta. Vamos ver quem tá aqui, ó. Quem está fazendo perguntas para mim. Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, minha deu 2? Dita Nascimento, eu não acredito, em julho do ano passado. Ferritina deu 2? Meu Deus. E como é que você parava em pé? Meu Deus do céu. Essa pessoa deve ter feito injetável, né? Ferritina alta é ruim? Sim, tanto a alta quanto a baixa. E agora eu vou falar para quem tem ferritina alta, que é outra disfunção muito comum de acontecer. Primeira causa de ferritina alta, inflamação. Então, assim, quando eu tenho uma inflamação crônica, que é uma inflamação que se estende por mais tempo, por isso que é crônica, eu vou ter uma alteração na ferritina. É comum eu ter isso. Então, acima de 200 para a mulher, acima de 300 para o homem, não é interessante. Vocês vão saber por quê. Isso é muito prejudicial para a saúde, ter ferritina alta. Porque quando eu tenho ferritina alta, eu tenho esse excesso de ferro que pode se depositar nos tecidos, né, no coração, no fígado, e pode promover um aumento dos radicais livres, danificando o seu DNA e causando vários problemas, gente, em decorrência disso, né? Muito prejuízo para o órgão que se instala o ferro, que se deposita, né? Então é uma coisa grave, não é uma brincadeira ter ferritina alta, não, tá? Além de falar onde que essa pessoa tá com a inflamação, porque ela é um indicador inflamatório. Agora, tem uma doença genética, que é o hemocromatose, que ela também faz essa deposição maior de ferro lá na ferritina. Eu tenho, então, um estoque de ferro mais elevado por um polimorfismo, uma condição genética. Esse cara nunca vai baixar a ferritina, porque ele tem essa doença chamada hemocromatose, tá? Então, a gente precisa saber se a causa da sua ferritina tá alta é essa questão genética ou é esse processo inflamatório, ou porque você faz uma sobrecarga de ferro muito alta. Por exemplo, é o cara que é carnívoro, ele come demais carne, então aquela dieta proteica, né? Então, de repente, ele fez aquela dieta que é mais cetogênica, e faz de uma maneira, uma autodieta, sem uma orientação do nutricionista, aí o cara se estoca de carne vermelha e começa a inflamar por conta disso, a ferritina sobe, né? E aí é lógico, isso pode acontecer. Então vejam que isso é perigoso, hein? Perigoso, cuidado com essas dietas proteicas, né? E algumas doenças do fígado, como esteatose hepática, né, também pode levar ao aumento da ferritina, que alguém me perguntou isso. Então, quando eu tenho a esteatose hepática, que é gordura no fígado, não deixa de inflamar os hepatócitos e aumentar esse depósito de ferro, tá? Quando eu tenho síndrome metabólica, sabe o que é síndrome metabólica? Que eu tenho disfunções metabólicas, como hipertensão arterial, são várias disfunções em conjunto. Hipertensão arterial, dislipidemia, uma hemoglobina glicada, uma resistência insulínica alta ou diabetes, né? Quando eu tenho triglicérides alto. Então, quando eu tenho pelo menos esses 5 fatores já em desajustes, né? Que já estão todos alterados, eu tenho uma coisa chamada, uma doença crônica chamada síndrome metabólica, né? Que é aquele excesso de gordura no abdômen com ferritina alta, tanto no homem quanto na mulher. É uma outra possibilidade. Além do que, algumas doenças autoimunes também têm caráter inflamatório crônico, como o lúpus, como a artrite reumatoide, como o próprio câncer, né? Isso tudo pode aumentar a ferritina. Alguns tipos de câncer, como o linfoma, o mieloma múltiplo, né? Também pode causar o aumento da ferritina. E o uso de alguns medicamentos, né? Se eu sou uma pessoa que toma um anticoncepcional de longas datas, pode aumentar a minha ferritina. Vocês sabiam disso? Pois é, gente.
E o que acontece? Além de ter essa questão de depósito de ferro nos tecidos, ocasionando um dano nas membranas das células, no seu DNA, com aumento de radicais livres, ocasionando vários problemas sérios em decorrência da oxidação, né? Do tecido, com prejuízo do órgão e do sistema, eu vou também ficar mais agitado, mais agressivo, posso ter náuseas, né? Posso ter também esse cansaço. Isso pode ser alguns sintomas também da ferritina alta, tá? Não tem melhor que você arrasa. Ô, Rayane, Maria Mercedes, você é maravilhosa. Merce, e a vitamina C? Então, aí nesse caso que você tá com a ferritina alta, você não vai tomar a vitamina C em conjunto, porque a vitamina C, ela vai ajudar a potencializar a absorção do ferro. Então aí não é indicado você ter a vitamina C em conjunto. E é indicado você consumir aqueles alimentos que quando você está na baixa da ferritina, você não deve usar. Aí é horário de eu tomar o café depois do almoço, de eu comer o chocolatinho depois do almoço, de tomar um chá verde depois do almoço ou até uma taça de vinho, né? Então, dependendo com moderação, não é que eu tô pedindo pra você tomar vinho, não, que você tá com síndrome metabólica, inflamado, bebida alcoólica. Não é por aí, mas tomar um chá verde que tem uma ação antioxidante é legal. Por quê? Porque além a gente tem os taninos que vão te ajudar, né, a fazer uma quelação do ferro. É isso que a gente faz, eles vão competir com o ferro para diminuir a absorção dele. E aí, todos os vegetais verdes escuros, que tem aquele ferro não M, são mais indicados do que as proteínas animais. Então, reduza as proteínas animais, coma mais vegetais e frutas, que aí você tem mais fibras, que você vai ter uma redução na absorção desse ferro, tá? Que ele tem uma menor absorção do que o ferro que tá lá na carne, nos miúdos, no frango, nos peixes. E aí eu vou fazer uso mais frequente de couve, brócolis, espinafre, feijão, não tem problema, pode comer você que está com a ferritina alta, porque a absorção é pequena. E aí eu posso, inclusive, se eu sou uma pessoa que posso consumir alguma fonte de laticínio, que eu não tenho hipersensibilidade nem alergia, eu posso até falar, coloca também um queijinho ralado, coloca aí um iogurte, faz um molhinho de iogurte na sua salada, né? Pode ser também uma boa saída para diminuir a absorção de ferro. E tem muitos pacientes que eu faço uma suplementação para quelar esse ferro, eu faço uma suplementação de chá verde com cacau, que fica ótimo, né? E a gente pode estar introduzindo isso, chá verde com um extrato de cacau, tá? Agora é muito mais gostoso comer o chocolate amargo, sem dúvida nenhuma, né? Agora, cuidado também quando eu falei do vinho, que ele tem o tanino, mas o excesso de bebida alcoólica aumenta, né, a produção de ferro. Então é importante que você faça o uso disso que eu acabei de dizer. E alguns fitatos, como eu falei, que estão presentes na couve crua, no espinafre, vai ser legal, porque eles vão diminuir a absorção do ferro. É totalmente ao contrário do que ocorre na ferritina baixa. Agora, em último caso, eu fiz aquela ação, diminuir... primeiro, eu vou usar ômega 3 para diminuir a inflamação, eu posso usar a cúrcuma também, que é um anti-inflamatório, a boswellia, licopeno, posso usar, como eu falei, os suplementos, como eu acabei de falar, que são quelantes, que usar aí como eu falei aí, a cúrcuma, já falei para vocês, o cacau, o café e também o chá verde. E junto com isso, gente, eu vou estar sempre fazendo a ingestão de mais quantidade de fibras, tá? E em último caso, eu vou fazer a sangria. Primeiro, eu vou por esse lado. Faço uma alimentação rica em anti-inflamatórios,
faço suplementação rica em anti-inflamatórios e antioxidantes, vou saber da onde que está vindo essa inflamação, preciso saber a causa, né? Às vezes é uma inflamação que está no intestino, às vezes a inflamação está no fígado, às vezes eu só reduzindo o peso, desinflamando o paciente, porque vocês sabem que o excesso de gordura corporal aumenta o processo inflamatório no corpo, vai aumentar as citocinas inflamatórias, então já por aí eu já reduzo a sua ferritina, faço uma bela suplementação anti-inflamatória, antioxidante, com tudo isso que eu falei, baixou o peso, reduziu gordura no fígado, pronto, acabou. Agora, se ainda persistir a ferritina A, não abaixar o suficiente, aí, em último caso, a gente pode fazer a sangria, como alguns pacientes agora acabaram de fazer, alguns seguidores que estão aqui na live falaram que fizeram por conta disso. Mas, fazer o licopeno, vocês sabem que está presente no tomate, né? No molho de tomate com azeite de oliva, excelente. Quercetina, na casca da maçã, excelente anti-inflamatório. Ou então faço uma suplementação de 200 a 500 miligramas. Resveratrol, importantíssimo você que tem a ferritina alta, consumir resveratrol de 50 gramas, 100 gramas, até 250 tá bom. A cúrcuma de 400 gramas, 2 vezes ao dia, 200 miligramas por dia. E a boswellia também, de 100 a 250 miligramas por dia. O ômega 3 a gente vai de 2 a 4 gramas nesse processo inflamatório, quando a ferritina está muito alta, é importante a gente também prescrever, tá? Então essas são algumas das suplementações que eu faço, usando esses quelantes de ferro. Doutora, o ferro sérico, qual seria a dosagem? Então, ferro sérico, a gente tem uma dosagem em torno de 80, 100 mais ou menos, tá? O que a senhora orienta sobre borragem? E promova aí. O óleo de borragem, Valdete. Agora, se não tiver pergunta, eu tanto vou responder perguntas a respeito desse tema como fora do tema, porque sobre o tema eu já esgotei aqui o conteúdo que eu ia passar para vocês. Como a gente tem alguns minutos, vocês podem me fazer as perguntas mesmo fora do tema que eu vou estar respondendo. Óleo de borragem é um óleo muito interessante para diminuir sintoma de menopausa e de tensão pré-menstrual. O óleo de borragem, ele diminui essa displasia, às vezes, sabe aquela dor no peito, né? O peito inchado, ele é muito legal para isso, cólicas, né? Mas principalmente essa questão de se sentir mais inchada, mais inflamada, tanto na tensão pré-menstrual como na menopausa. É o borragem com óleo de prímula. A gente coloca bastante para diminuir esses dois sintomas, tá, Valdete? Aí, doutora, fala sobre a lipoproteína A. Bom, lipoproteína A é um marcador, assim como a lipoproteína B, são marcadores mais importantes do que o próprio colesterol para a gente poder avaliar o risco de doença cardiovascular, né? Então, quem tem hoje uma maior quantidade, principalmente de lipoproteína B, tá? Ela é mais aterogênica, ela aumenta mais, ela me dá essa noção que eu tenho mais placas de ateromas aí nas artérias, posso ter, tá? Então, a gente sempre faz não só esses dois marcadores, a lipoproteína A, a lipoproteína B, mas também a relação entre elas, que também é super importante, viu, Ana? Então, até é muito comum eu atender pacientes que vêm aí todo preocupado porque o colesterol tá alto, o LDL tá alto, e eu sempre faço essa avaliação da lipoproteína A, lipoproteína B, a relação entre elas. Você que tem já risco de doença cardiovascular, é bom que você saiba que isso é importante fazer. Fibrinogênio, tudo isso, tá? Pra gente poder avaliar o todo dos exames e confrontar e saber o quanto tá de risco cardíaco ou não. É importante que se faça. Boa noite, Maria Ilma, né? É isso. Fiz sangria e mesmo assim fica superior a 200. Então, Alice, pode ser que... E fiz o teste genético. Será que você não tem a hemocromatose? Deu no seu teste genético? Pode ser que sim. Se caso não deu, provavelmente você deve estar com uma inflamação em algum lugar aí crônica que essa ferritina não baixa. Aí tem que saber o que está acontecendo, onde está.
Por favor, fala de miomas que não sangram. Bom, Rosa, miomas são alterações hormonais, eles são criados por isso. E a gente tem que, às vezes, por isso que, às vezes, corrigir isso, modular a parte hormonal para você não ter um crescimento do seu mioma ou até a formação de outros. O interessante é você sempre, a ginecologista tem que estar sempre de olho, fazendo os exames laboratoriais, exames de imagem, para saber se cresceu, se não cresceu, se aumentou. Isso é sempre muito importante. E aí você está avaliando a necessidade ou não de retirar esse mioma. Depende da sua idade, depende de fatores adversos que estejam acontecendo em virtude do mioma, né? Então, assim, é uma coisa muito hormonal. Agora, com relação à nutrição, uma mulher que está dentro de um peso ideal ou que busca reduzir o peso, se ela tiver com sobrepeso, buscar uma alimentação mais anti-inflamatória, uma alimentação mais saudável, a prática regular de exercício, ela vai, por tabela, melhorar toda a modulação hormonal dela, né? A produção estrogênica, a produção de progesterona e de testosterona, mas principalmente estrogênica, que pode te levar a uma alteração nesse sentido, de alterar o seu mioma. Então, quanto mais você cuidar da sua alimentação, indiretamente, você também vai ajudar nessa questão de formação e de alteração do seu mioma, tá? Exercício físico, isso te ajuda bastante também. Neutrofer é bom? É bom, Neutrofer é bom, Fisiogem é bom, ele estava em falta, né, o Neutrofer. Tem vários de ferro que eu prescrevo também. Tem o ferro lipossomal também que hoje existe. O Fisiogem é bom, eu gosto muito. Ferrité da Naturalis também é bom, né? Então tem o Noriporum também é bom. São algumas das possibilidades. Kátia, boa noite, doutora. Pode falar sobre endometriose? Então, a endometriose é quando você tem essa camada que reveste o útero por dentro, né? É uma camada de células que, por consequência, por influência desse ciclo hormonal que a mulher sofre, uma vez por mês, você não fecundando o seu óvulo, que você faz, você vai ter então um espessamento dessa camada e um sangramento, que é a sua menstruação. Isso ocorre mensalmente no mês, uma vez por mês, nas mulheres no período fértil. Só que na endometriose, esse tecido que deve ficar simplesmente lá limitado dentro da cavidade uterina, ele sai fora da cavidade uterina e começa a se fixar fora do útero ou mesmo até na parte do intestino. E aí você começa a ter um sangramento muito maior, né, que pode ter uma hemorragia lá dentro do seu abdômen, em virtude dessas células sofrerem essa influência hormonal e sangrarem uma vez por mês, e aí dão cólicas absurdas, você pode ter várias intercorrências, você pode inclusive ficar infértil por conta da endometriose. Então, é algo que precisa ser tratado de uma forma muito efetiva, né? Com hormônios, tratado com ginecologista, mas a gente sabe que a mulher com endometriose, do mesmo jeito que eu falei de miomas, se ela cuidar da alimentação, tirar o açúcar, os farináceos, bebida alcoólica, refrigerantes, sucos de caixinha, alimentos processados, ultraprocessados, muitas vezes o laticínios, o glúten, então ela consegue com uma alimentação mais anti-inflamatória, como eu falei, diminuir esse processo todo de alteração hormonal e também tendo um bom resultado a nível do tratamento da endometriose. Só alimentação não é suficiente, mas ela acaba ajudando muito as pacientes que têm endometriose, como também a SOP, as mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, também são todas alterações, gente, hormonais, né? Mioma, síndrome do ovário policístico, endometriose, todas essas alterações, elas vão se beneficiar quanto mais você tiver com seu peso equilibrado,
com menos inflamada, com uma alimentação mais rica em fibras, em vegetais, em legumes, em frutas, 80%, 70% pelo menos plant-based, né? Uma alimentação que você consiga ter uma boa hidratação. Então, isso tudo vai ajudar vocês. E suplementos. Então, a gente vai dar cúrcuma, vai dar o ômega, vai dar probióticos, né? Se for o caso, que é bem interessante também. Proteínas boas, modular a parte emocional, que é muito interessante, porque vocês sabem que a mulher, ela sofre muito influência do meio. A gente é diferente do homem. Então, quando nós estamos mais estressadas, emocionalmente abaladas, a gente vai ter uma alteração também nos nossos hormônios. Nós vamos ter uma alteração nas nossas escolhas alimentares. E isso vai pronunciar mais, alterar mais tudo que a gente já tem, uma predisposição, como um desequilíbrio hormonal, para poder alterar minha síndrome do ovário policístico, que é a formação de vários cistos ali no ovário. E vocês sabem que uma mulher, por exemplo, de síndrome do ovário policístico, ela tem mais risco de ter diabetes, ou pelo menos ela já tem resistência insulínica. Então eu tenho que cuidar dos carboidratos que ela come, eu tenho que já dar uma alimentação anti-inflamatória, eu tenho que dar uma alimentação rica em fibras. Então vocês, com todos esses problemas, só vão se beneficiar se modular o estresse, melhorar toda a parte digestiva, do aparelho digestivo, da microbiota intestinal, e aí vocês vão ver como vocês também conseguem modular os hormônios e consequentemente ajudar no tratamento de todas essas doenças, tá? Aí, vamos lá, quem tá aqui? E por tabela, vocês vão chegar num processo de emagrecimento melhor, porque todas que estão aqui devem também estar em busca disso. Uma ou outra aí quer engordar, né? Que eu já sei. Oi, boa noite, Solange. E quem tá entrando agora? Eu falei sobre ferritina alta e ferritina baixa. E agora estou respondendo as perguntas. Ruth de Rodrigues, anticorpos, o resultado deu 1.300. Anticorpos contra quê? Então, sempre nosso corpo tá ali formando anticorpos contra algum agente agressor. Às vezes, da doença autoimune, a gente tem anticorpos que são formados contra as células do nosso próprio corpo. Isso é uma doença autoimune, por exemplo, no Hashimoto, né? Então, preciso saber do que aí que deu esse 1.300, né? Anticorpos contra o quê? Anticorpos anti-tiroidianos, né? Então, do que? Não estou sabendo aí. Explica só um pouco melhor para mim poder te ajudar. Fiz 3 sessões de sangria. Então, junto com as sessões de sangria, se você não tiver a hemocromatose, tem que fazer toda essa alimentação que eu falei, Alice. Sim, Ana, lipoproteína alterada também é inflamação, porque eu falei, ela é mais aterogênica. Doutora, a vitamina D tem dosagem certa? Sim, Eliane. Ótima pergunta. Vitamina D, ela é um pró-hormônio, já nem vitamina não é mais. E tem dosagem certa sim. Eu gosto, os estudos demonstram que uma quantidade de vitamina D adequada, pelo menos de 40 a 60, né? Ou pelo menos 40. 30 é muito baixo. A mulher na menopausa, como ela tem mais risco de ter enfraquecimento ósseo e a vitamina D está muito ligada à questão da saúde óssea, então 50 a 60, né? Se você tiver alguma doença imunológica, também isso, a gente já pensa nos 50 a 60 pelo menos. Isso eu tô falando o mínimo, tá? Então depende, tem uma doença autoimune, tem uma doença inflamatória, precisa melhorar a parte neurológica, então sempre 50, precisa melhorar a massa óssea, 50 a 60, mas de 40 a 60 para as demais pessoas está indicada. Doutora, qual o medicamento bom para falta da vitamina D? Então, Marlene, não só a vitamina D, a gente não pode suplementar só ela. Nunca a gente vai conseguir aumentar a vitamina D só pela alimentação, tá? Esquece, porque os alimentos ricos em vitamina D, gente, são muito poucos.
E além disso, eu precisaria comer muito alimento, tipo os óleos vegetais, que eu não vou dar, porque eu nem dou óleos vegetais, só azeite de oliva e óleo de coco, na gema do ovo. Então eu não vou dar quanta gema de ovo, então eu tenho que suplementar. Só que a vitamina D, ela tem que estar em conjunto com vitamina A, porque nenhuma vitamina age sozinha, ela está sempre junto com outras. Do jeito que eu falei da ferro, do jeito que eu falei de um ajudar ou intimidar a absorção de outro. Vitamina K2, tá? É importante complexo B, é importante cobre, o zinco. Então tudo isso tem que estar junto para poder potencializar a absorção da vitamina D. Não é simplesmente ir lá na farmácia e comprar a vitamina D e tomar, né? É importante a gente ter tudo isso em conjunto aqui para poder dar uma quantidade adequada. Para poder promover, né, na verdade, níveis adequados de vitamina D. E tomar sol, né? Maria Leite, 8653. Doutora, ferro baixo, tudo bem tomar um cafezinho? Não, você pode tomar o cafezinho, só que de 1 a 2 horas dos alimentos ricos que você está comendo ricos em ferro. É isso que eu quero dizer para você. Você pode tomar seu café, você pode tomar seu chazinho, né? Só que separado de alimento que seja rico em ferro. De 1 a 2 horas de intervalo. Aqui, ó. Vamos ver quem mais que pergunta o quê. Doutora, fala sobre tireoide. A minha deu 1.013. Olha lá, agora tô sabendo. Então, aí você tem anticorpos contra a sua tireoide. E muito bem, né? Pode ser a antitireoglobulina, a antitireoxidase, enfim. Deu anticorpos alto, é sinal que você criou esses anticorpos que estão combatendo as células da tireoide. Então aí é uma doença chamada autoimune, chamada hipotireoidismo de Hashimoto. E aí a gente tem que cuidar. Cuidar de que forma? Melhorar a sua imunidade. Para isso é vitamina C, vitamina D, né? Própolis, gengibre, às vezes glutamina. Então, uma cúrcuma, tudo isso vai melhorar a sua imunidade. Além de alimentos, uma alimentação geral boa. Fora isso, eu ainda dou selênio, zinco, né? Às vezes iodo, que é importante. E o ferro tem que estar bom. Porque se eu não tiver também todos esses elementos bons, né, em quantidades adequadas, selênio, zinco, selênio e castanha do Pará, 2, 3 por dia, né? Zinco está presente em peixes, frutos do mar, ou nas carnes, né, nas proteínas animais. Iodo, nas algas, né, rico em iodo. E aí o ferro que eu acabei de mencionar, tudo ele. Então, eu tenho que dar esses minerais e melhorar a sua imunidade. Pronto. Aí, se você perceber, se você vê lá no seu exame laboratorial, que já está com TSH alterado, T4 alterado, T3 alterado, aí tem que entrar com a medicação, que é o hormônio T4, às vezes um pouquinho do T3, que a gente dá junto, né? Então aí você corrige a função da tireoide, melhora a imunidade para não se agravar e dá esses cofatores que vão estar ajudando na saúde tiroidiana. Acabou-se, esse é o problema. Isso que eu trato anticorpos. Você sabe que quando a gente faz tudo isso, você abaixa a quantidade de anticorpos que você está produzindo. Uma alimentação assim fica maravilhoso. Eu mesmo posso falar por mim, porque eu tenho Hashimoto. Meus anticorpos são todos baixos. Por quê? Porque eu baixei muito, porque eu faço toda uma alimentação saudável e faço a suplementação. Me perguntaram aqui, peraí, anemia, quem foi que perguntou agora? Aqui, ó. Aqui, ó. Tenho mutação CC677 do gene tal. Pá. Homozigose. Preciso suplementar metilfolato? Então, se você já tem essa alteração, muito provavelmente você tem então já uma diminuição, uma redução na absorção de ácido fólico. Então, o que você precisa fazer? Não de forma contínua, você tem que sempre estar dosando lá nos exames laboratoriais,
né, o ácido fólico, e se você vê que ele está em níveis mais baixos, você vai fazendo a suplementação. Então, às vezes, para quem eu dou 400 miligramas, eu tenho que dar um pouquinho mais, sempre na forma de metilfolato. Mas isso você vai vendo, né? Não é só porque eu tenho alteração do gene, eu vou ter que ficar toda a vida suplementando, não. Eu faço os testes genéticos, eu tenho vários polimorfismos, várias alterações genéticas que me dão a entender uma redução na metabolização de vitamina A, de vitamina D, de vitamina C ou até do metilfolato. É importante a gente, quando dá essa alteração, fazer mais frequentemente a dosagem dessas vitaminas e minerais para saber como que o paciente está, que nível que ele está, já que ele tem uma redução na absorção. Então eu incentivo na alimentação alimentos ricos nesse tipo de mineral, de vitaminas, e além do que, se eu vejo que já está baixo no exame, eu faço a suplementação. Mas isso não é um de eterno. Às vezes você pode só comer alimentos ricos em ácido fólico, que são todos os vegetais verdes escuros, e já ter uma boa quantidade de ácido fólico presente aí nos exames, tá? Aqui, deixa eu ver quem mais que entrou e que pergunta nós temos. Aqui, Raquel. Boa, nossa, a minha VT... a minha vitamina D é 22. Nossa senhora, tá muito baixa. Aí não sabe porque tá desanimada, né? Saiba que pode ser isso, viu? Qual a relação da vitamina D com a ferritina alterada? A gente não pode dizer o seguinte, se você tiver uma inflamação, que a sua ferritina estiver alta, e você está inflamada, é importante que os seus níveis de vitamina D estejam adequados, porque a vitamina D diminui esse processo inflamatório, tá? Ela tem essa relação. Então, ela acaba te ajudando a combater a inflamação e, em contrapartida, a sua ferritina vai abaixar. Deixa eu ver aqui, ó. Hipotiroidismo. Soraya, hipotiroidismo. Hipotiroidismo é uma disfunção da tireoide que ela tá começando a trabalhar, ela não faz a produção normal dos hormônios T4, e o T4 tem que saber formar T3, e para saber formar T3, para ele poder fazer essa conversão, ele precisa do selênio, do zinco, do iodo e do ferro, né? E aí, porque é o T3 que é a forma ativa, que vai agir em todas as células do nosso corpo, porque vocês sabem que os hormônios tiroidianos, gente, eles têm um papel muito importante na energia, na parte de cerebral, no foco, na parte de função intestinal, imunológica. Poxa, é muitíssimo importante você ter T3 adequado, na queima de gordura, né, para você não engordar. Então ele é super importante. Por isso eu preciso ter adequado os níveis de T3, né? Vamos pensar assim, na forma ativa do hormônio da tireoide. E se você tem um hipotiroidismo e que não está produzindo adequadamente o hormônio, você tem que fazer o ajuste tomando o hormônio todo dia, né? Esse hormônio tem que estar tomando isolado, só depois de meia hora que você pode estar consumindo algo alimentar, né? Então esses são os cuidados que você tem que ter. Depois é a vida que segue, né? Não tem problema, não vai te dar nenhum efeito colateral a hora que você organizar isso, modular isso. Em algumas situações de perigo, você pode ter alteração na sua tireoide, porque a glândula da tireoide, ela sofre muito com estresse, por exemplo, com o estresse que teu organismo esteja passando, estresse emocional, estresse físico, e aí então tem que sempre estar reavaliando. Às vezes na gravidez também ela se altera, por isso que a gente tem que tomar cuidado na gravidez para quem tem hipotiroidismo. O TSH010 não me diz nada, né? Eu preciso ver o quanto que tá de hormônios, se tem os anticorpos, então é a doença autoimune. Então é isso que eu tenho que averiguar, tá? Principalmente se eu tenho T3 livre adequado. A T3 reverso também é importante, que às vezes você forma de T4 para T3, você não tem essa conversão direita, você tem um reverso disso. Então a gente também tem que fazer a dosagem do reverso. Bom, gente, é isso, ó.
Tem que usar a vitamina D3 com K2 sempre. Silvana, K2, vitamina A, complexo B, cobre e zinco. Sempre junto com vitamina D, tá? Seria o ideal. Jacinete, boa noite, minha querida. Eu tenho uma amiga que está com labirintite. O que fazer? Tira o açúcar, tira café, tira a bebida alcoólica, queijos amarelados, né? Então isso daí vai ajudar muito. Bom, vamos lá. Eu vou ter que gravar essa live e por conta disso eu vou ter que encerrá-la agora, porque eu sei que muita gente, até por respeito que as pessoas vivem às vezes num outro país com fuso horário diferente, e aí quer assistir a live, mas não consegue. Portugal, 5 horas de diferença. E aí já me pediram, doutora, deixa a live gravada. E eu vou deixar, porque eu quero ajudar o maior número de pessoas possível. Gente, obrigado mais uma vez por toda a audiência, por estarem junto comigo. Espero ter ajudado da melhor forma possível. Gente, sabendo que eu faço consulta presencial e online, tá? E aí, futuramente, hoje atendo aqui no Tatuapé, em São Paulo, na Zona Leste. Minha clínica é aqui, mas provavelmente daqui um mês, mais ou menos, eu vou estar lá perto de Ibirapuera, lá na Avenida República do Líbano, uma vez por semana atendendo lá. Então, vocês que são de lá de perto, que não querem vir para a Zona Leste, também vão ter doutora Roseli uma vez por semana lá. Precisamente na República do Líbano, com a 4º centenário, do lado do Ibirapuera. Olha que maravilha! É isso aí, gente, para poder ajudar a favorecer maior número de pessoas. Um beijo enorme para vocês. Tchau. Se cuidem, hein? Um beijo.